Nação Coyote, a convite da Honda, estamos aqui hoje em Campos do Jordão para fazer a avaliação da CB500X e da CB500F. Mais um convite da Honda, iradíssimo, um daqueles reviews assim com liberdade total para a gente falar de pontos positivos e pontos negativos, mas hoje a gente vai focar no comparativo entre a X e a F. Se liga aí que depois dessa vinheta vem esse conteúdo todo. Então vamos começar pela CB500F. O modelo Naked da Honda de 2 cilindros e 500 cilindradas que todo mundo já conhece. É bastante sucesso aqui no Brasil e ninguém tem dúvidas disso. A versão 2020 traz algumas coisas novas, mas antes da gente falar sobre a versão de 2020, vamos voltar para lembrar como é que começou a história das CBs. Quem acompanha o Motorama sabe que eu sou um grande entusiasta das CBs e já com certeza assistiu a alguns episódios por aqui, onde eu estava mexendo na minha querida CB400 1983, a Ceboluda. A CB400 é a primeira CB de 2 cilindros da Honda. Foi lançada em 1980 originalmente, teve algumas mudanças. Em 1986, por exemplo, ela passou a ter 450 cilindradas. Teve também uma versão super especial dela em homenagem ao Nelson Piquet, que na época também estava ganhando muitos títulos aí pela Honda no automobilismo. A história da primeira CB de 2 cilindros brasileira da Honda terminou em 1994 na CB450DX, uma das CBs mais legais de todos os tempos. Foi aí então que essa história aqui, mais específica, CB500, começou. Em 1997, a Honda lançou a primeira CB500. Ela tinha esse visual aí, já bem diferente da CB400 e talvez um pouco mais próximo dessa CB500F aqui de 2020. Até que chegamos no ano de 2013, foi praticamente ontem, onde foi lançada a família da CB500. E aí não era só mais a CB500 que existia, já começou a existir a CB500F, a CB500X, que é a versão mais trail, ou pelo menos com uma suspensão com curso um pouco maior, aquela pegada mais aventureira, e também uma CBR500R, versão carenada e esportiva, da mesma moto, do mesmo chassi e do mesmo motor. Ano passado a versão carenada saiu de linha e acabou ficando só a CB500F e a CB500X. E esse ano a gente teve a renovação dos dois modelos e é agora que as coisas começam a se separar um pouco. Parece que a CB500F está realmente seguindo um caminho diferente da CB500X, que agora está se assumindo também uma moto muito mais trail, tem uma pegada muito mais off-road de verdade para esses modelos novos. Esse ano a CB500F, dentre outras coisas, tem iluminação em Full LED, ou seja, todas as luzes aqui na moto são de LED. Mas as mudanças de verdade começam quando a gente olha para o tanque, por exemplo. Agora a gente tem um tanque que passou de 16,7 litros para 17,1 litros de capacidade. É um tanque bem maior, bem mais robusto e trouxe uma pegada um pouco mais agressiva para a moto também visualmente. Todo mundo sempre reclama que durante as renovações de modelo da Honda, a Honda costuma mudar basicamente os grafismos. Não é o que acontece nesse modelo, tem algumas mudanças estruturais de design aqui. A gente tem essas novas carenagens aqui na frente, que tem um desenho um pouco diferente em relação ao modelo anterior, e ela também é funcional, ela não está aqui só por uma função estética, ela ajuda a jogar o vento para o motor. Esse motor que já tem uma refrigeração líquida, tem um radiador ali na frente, ele acaba nem esquentando tanto, e com a ajuda dessa carenagem, o motor quase não esquenta. Mas eu andei muito mais na estrada a gente pega muito vento, está numa velocidade um pouco maior, então realmente a gente não vai sentir que o motor esquenta tanto. Em alguns pequenos momentos, quando a gente andou dentro da cidade, já deu para sentir o motor esquentar um pouquinho a mais ali na perna, mas nada que incomode. Sem dúvida nenhuma, esse motor aqui ele é muito confortável, tanto nesse sentido de esquentar, quanto no sentido de pilotagem, mas eu vou falar do motor um pouco mais para frente. A gente tem um novo painel blackout, esse painelzão bem grande aqui, eu achei ele bem legal. Ele é muito parecido inclusive com o painel da CB1000R. Aqui do lado esquerdo a gente tem um indicador de marcha, em volta dele o conta-giros,
Do lado direito, a gente tem um painel digital que mostra a velocidade da moto. Na parte de baixo, a gente tem aqui algumas outras funções. Talvez a principal delas seja esses dois mostradores aqui, onde você pode comutar aqui e ver informações diferentes. E eu acho que uma grande novidade para esse painel aqui, que eu acho muito legal, é a Shift Light, que é essa luz aqui do lado direito, que acende pela primeira vez quando a moto chega aos 5.000 giros. Mas você pode ajustar se você costuma andar com a moto um pouquinho mais esticada. Você pode botar o Shift Light para acender aos 6.000 giros, os 7.000 giros, você que escolhe. Agora falando do motor, esse motor teve alguns ajustes aqui que agora valorizam um pouco mais o torque em baixa e média rotação. Todo mundo sabe que isso tem sido uma tendência para praticamente todas as motos que estão sendo lançadas ultimamente. Isso se dá devido ao fato das montadoras estarem se adequando ao Promote, que é aquela lei de emissão de poluentes, deixando o motor um pouco mais amigável para o meio ambiente. Esse motor gera 50,4 cavalos de potência a 8.500 giros, e ele é um motor de duplo comando de válvulas no cabeçote com 8 válvulas. Já o torque está na casa dos 4,5 kgfm. Teve um ajuste aqui nesse motor que faz com que as válvulas abrem um pouco mais do que no modelo anterior também, trazendo mais eficiência e mais consumo também se você enrolar o cabo muito. Mas é claro que com o advento aqui da Shift Light, se você prestar atenção, você vai conseguir manter um consumo médio aí de 25 km por litro. Esse é o consumo médio aferido pelo pessoal da Mauá, mas a Honda não divulgou exatamente qual é o consumo, até porque isso varia tanto de piloto para piloto, varia de acordo com a tocada, varia de acordo com o peso do piloto, são muitas as variáveis para definir o consumo, mas a média é essa, 25 km por litro. Tem gente que vai chegar a 30, tem gente que vai fazer 17, 18, enfim. Um dos pontos positivos dessa moto para mim foi o freio, ela tá freando muito bem. Isso se dá pelo disco de freio dianteiro em margarida, ele tem 320 mm de diâmetro e um caliper de pistão duplo. E como é que foi a minha impressão pessoal ao pilotar essa moto? Bom, primeiro falando dos pontos positivos, eu posso dizer que a impressão que eu tenho é que as motos estão ficando cada vez mais fáceis, mais leves de pilotar. A ciclística dela é muito boa, tá fazendo curva muito bem, de uma forma leve, tá freando muito bem na curva também. Você quase não sente o ABS trabalhar, ele realmente está bem eficiente. A suspensão também está muito gostosa. Ela tem esses novos pneus da Dunlop aqui que talvez possa gerar uma certa dor de cabeça na hora de trocar. A gente sabe que a Dunlop aqui no Brasil é um pouco difícil de achar e quando acha o valor é um pouco caro. Vamos ver como é que a Honda vai lidar com isso nas concessionárias. De resto, eu acho que é uma moto que está bem redondinha. Eu acho que ela serve tanto para quem está procurando uma primeira moto. Sim, ela tem uma certa potência e tudo mais, mas é uma moto muito leve, muito fácil de guiar. E eu acho que quem é um motociclista de primeira viagem vai se dar bem com ela. E quem está pensando também em subir o degrau, que atualmente tem uma Twister ou uma Phaser, uma moto 250 cilindradas, e tiver a fim de dar um passo à frente, com certeza essa aqui vai ser um modelo indicado. Eu achei ela bem legal. O preço, é claro, um pouco salgado, né? R$ 26.900 sem o frete. Mas quem tiver essa grana para investir em uma moto nova, eu acho que vale a pena. Bora ver então quais foram as mudanças na CB500X. Vamos então a ela, CB500X, a versão com uma suspensão um pouco mais off-road, uma pegada mais trail, e é justamente isso, as duas estão seguindo cada uma seu caminho mais próprio, né? A F está cada vez mais naked, mais street, mais urbana, e a X está ficando cada vez mais trail. Beleza, todo mundo sabe que a 500X não é uma moto trail, ela tem um perfil crossover
e não é tão aventureira como uma Africa Twin, por exemplo, ou até mesmo uma Lander da Yamaha. Talvez até a XRE 300 seja mais aventureira do que a 500X. Só que esse modelo de 2020, ele tá chegando lá. Agora a gente tem uma roda aqui na frente com aro 19, que tem um perfil mais trail, uma suspensão com curso um pouco maior, são 150 mm de curso aqui na frente, era 140 na versão anterior, e o curso da suspensão traseira aumentou de 110 mm para 130 mm, então a gente tem uma moto bem mais alta. Apesar da moto estar mais alta, a Honda fez um ajuste aqui no banco, onde ele está um pouco mais baixo, justamente para facilitar, e também mais estreito. Ou seja, apesar da moto estar um pouco mais alta, quem tem a estatura um pouco menor não vai ter muita dificuldade, vai conseguir botar o pé no chão muito bem. No meu caso, eu não preciso dizer, a minha estatura é maior, e esse é um dos pontos positivos dessa moto para mim. Em relação à CB500F, a 500X é muito melhor para minha estatura e para o meu peso. A gente tem esse riser de guidão agora que está bem alto ali, e juntando com essa posição nova do banco, essa moto me trouxe muito conforto, e conforto inclusive para fazer curvas, me trouxe mais segurança, mais confiabilidade. Apesar de eu já ter achado a F bem fácil de fazer curva, uma moto muito leve, essa aqui me deu muito mais segurança por conta desse desenho de chassi, desse desenho de moto, é mais compatível com a minha estatura, então eu consegui fazer as curvas com uma segurança maior. O design dela também mudou, ela também conta com novas carenagens aqui, então ela visualmente está um pouco diferente do modelo anterior. E claro, a questão dela ter um perfil um pouco mais off-road nessa versão também já muda um pouco o visual dela. Esse aro 19 na frente deu uma cara quase de Big Trail para ela, antes era um aro 17. E também esse pneu com esse perfil mais misto, eu acho que era uma das grandes reclamações da versão anterior. O pneu era muito liso, então quando você ia fazer um off-road ela não dava tanta segurança. Hoje, no pequeno trecho de off-road que a gente fez, eu achei que ela se comportou de uma maneira muito legal. Claro, ainda não é a moto ideal para o off-road, mas ela encara. Ela também conta com esse painel novo que eu mostrei na versão da F, também com todas aquelas mesmas funcionalidades. E logo acima no painel tem essa alça agora, que é outra coisa que a galera pedia bastante. Tinha muita gente que adaptava esse tipo de alça já no modelo anterior, que ela serve ali para colocar alguns instrumentos, né? GPS, por exemplo, celular, o que você quiser, você vai usar aquela alça para prender o seu aparelho. O chassi também é diferente. Essa aqui tem um chassi com um desenho diferente do chassi da CB500F e é justamente para otimizar mais esse perfil off-road da moto. Ela também possui o guidão cônico mais grosso, onde o riser segura, e afinando nas pontas até chegar nas manoplas. O motor é o mesmíssimo da CB500F, só que ele é mapeado de uma forma diferente, justamente, mais uma vez, para priorizar o off-road. O consumo médio também é na casa dos 25 km por litro. Comigo nesse rolê agora na estrada, com um pouco de off-road, eu fiz 24,3 km por litro. Um ponto negativo da 500X para mim é que talvez ela seja um pouco pesada demais na parte superior. Isso na hora que você está manobrando a moto, em algumas situações assim de subida e descida, até mesmo nesse lugar que a gente está aqui agora, a gente está estacionado em um lugar onde tem uma descida muito íngreme. A moto está parada aqui no pezinho. Para pegar a moto e sair aqui manobrando, ela tem esse peso um pouco na parte de cima que dificulta um pouco, você tem que ir com bastante cuidado. Ou seja, talvez o centro de gravidade dela não seja dos melhores. Mas isso não atrapalha na estrada, não atrapalha quando você engata a primeira, a segunda, a terceira. A moto fica levíssima e muito fácil de guiar. Veredito em relação às duas. Para o meu estilo de pilotagem, para o meu porte físico, a 500X é muito mais indicada e eu gostei, achei muito mais divertida de pilotar. Gostei bastante da 500F também, eu acho que saldo totalmente positivo. Quem tiver qualquer uma das duas na garagem vai ficar feliz, apesar, claro, dos pontos negativos que a gente levantou aqui. Afinal, nenhum produto é 100% perfeito. Mas o saldo é extremamente positivo, as duas motos dão conta do recado. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o review da CB500X e da CB500F.
nesse maravilhoso rolê que a Honda Motos do Brasil proporcionou aí pra gente, claro, dando sempre a liberdade de avaliar o produto de forma honesta. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui, não esquece do like e se inscreve no canal também se você não for inscrito.